Queridos irmãos e irmãs, no domingo passado nós anunciávamos o início desse tempo comum, que, como já dissemos, é o período em que nós entramos na escola do Evangelho de Jesus, e a cada ano nós temos a oportunidade de aprofundar nesse conhecimento de Jesus, para de fato nos tornarmos verdadeiros discípulos e discípulas. Domingo passado, Jesus chamava os 12 discípulos e dava a eles o poder de expulsarem os demônios, de curar os doentes, ressuscitar os mortos e proclamar o reino de Deus. Os discípulos vão em missão, e proclamar o reino de Deus é fazer com que haja a justiça e a paz no meio dos povos, contrariando, com certeza, algumas manifestações contrárias ao reino, que ao invés de promover a vida, promovem a morte, a discriminação, as guerras, a violência, e também ao próprio altruísmo ou o autoritarismo, que muitas das vezes está impregnado no mundo. E o discípulo, a discípula, que um dia nasceu na pia do batismo e se tornou cristão, no compromisso de ser um novo Cristo no mundo, ele tem que ser a ponte deste amor que une muito mais as pessoas e que aproximam principalmente dos mais necessitados. Às vezes, quando nós lemos domingo passado que Jesus tem que expulsar os demônios, a gente corre o risco de ficar parado nos teatros, que muitas vezes nós vemos, em que as pessoas vão expulsando os demônios, que ficam se retorcendo. Olha, esse demônio não é o demônio que Jesus quer que nós expulsemos. Mas Jesus quer que nós expulsemos aquele demônio que muitas das vezes nos dividem. Esse demônio que nos impedem de ter liberdade, de ter vida e de vida em abundância. E nós somos comprometidos com isso. As consequências que os discípulos começaram a receber como pagamento do anúncio da missão foram as perseguições, a calúnia e até mesmo a morte, ou o martírio, como nós podemos também ver. E os discípulos então ficam preocupados, ficam pressionados. Mas se nós vamos continuar falando desse reino, se nós vamos continuar expulsando esses demônios e ressuscitando os falecidos, nós estamos arrumando problema para a nossa vida. Da mesma forma, aconteceu com o profeta Jeremias, que diante do templo, ele começa a direcionar o povo, para que aquele povo estava meio com uma visão diferente da realidade. E o profeta Jeremias denuncia, porque a gente já escutou isso, mas vale a pena repetir, que a missão do profeta é anunciar o reino de Deus e denunciar tudo o que fere e tudo o que prejudica o reino de Deus. Mas vocês poderiam perguntar, mas o reino de Deus é o quê? O reino de Deus é onde nós estamos. Esse reino de Deus que precisa ser implantado. E por isso que Jesus chamou os discípulos e até nos dias de hoje continua chamando pessoas que se comprometam com o reino de Deus. E que estejam dispostos também, se for possível, de dar a sua vida. Porque Jesus vai dizer também, se você perder a sua vida por causa de mim, o que vai acontecer com a sua vida? Você vai ganhá-la e não perdê-la. E então Jesus
de uma certa maneira, encoraja os discípulos, a tal ponto de dizer que eles têm muito valor, que eles valem mais do que 2 pardais. A vida tem valor. Por menor que ela seja, ela tem que ser defendida em todas as suas esferas. Por isso que a Igreja Católica, ela batalha, né, quando fala a questão do aborto, que ela não quer e nunca vai permitir. Nem no início, porque não tem a pílula do dia seguinte. Não tem para nós cristãos, não tem. A igreja nunca vai aprovar. Isso é defender a vida. É por isso que a igreja, de certa maneira, ela vai ajudando-nos a olhar as realidades deste mundo, não com os olhos do mundo. Porque os olhos do mundo, ele vem acobertado, ele vem talvez pressionado com o poder, e por causa do poder se destrói vida, matam-se vidas, biomas e até a própria natureza. Olha, os discípulos de Cristo, que foi batizado, ele assume a missão de ser neste mundo um novo Cristo. Como São Paulo, na segunda leitura, nos dizia: se por um homem veio o pecado, que pecou desde Adão até Moisés, em Cristo Jesus nos veio a salvação. Então não tenhas medo de anunciar isso. A diferença nossa, cristãos, é que nós vivemos a utopia do reino. A utopia do reino é saber que o céu, ele começa aqui com as nossas ações e termina na eternidade. E por isso, nós sabemos também que tudo que está aqui vai passar. E por isso que nós temos que, a cada dia, a cada momento, eternizar a vida e fazer valer a pena a cada momento em que vivemos. Jesus diz que esse reino de Deus, ou a força da palavra, ela precisa ser anunciada. E Jesus vai dizer que a palavra é a verdade. E a verdade tem que ser anunciada. Por mais que ela doa, ou por mais que ela crie uma certa indisposição, ela tem que ser anunciada. Nós acostumamos a cobertar muitas coisas. Aliás, o brasileiro tem o famoso jeitinho. Vamos dar um jeitinho. Não existe jeitinho para o reino de Deus. Ou você é frio, ou você é quente. Humor não serve. E aí nós precisamos, de certa maneira, nos comprometermos com esse reino de Cristo e se posicionar. Jeremias, na primeira leitura, depois de ter anunciado e denunciado também a falsa religião, a religiosidade da época, porque não estavam comprometidos com o projeto de Deus, ele encontra inimigos que o inclusive coloca na cadeia. E este é um texto chamado da lamentação, das lamentações de Jeremias. Jeremias se lamenta, e nós conhecemos a sua vocação, porque ele também é um profeta da insegurança, ele também tem medo. Ele diz: Senhor, eu não sei falar, como é que eu vou promover, como é que eu vou propagar o reino? E aí o próprio Deus diz: vai, porque eu colocarei na tua boca as minhas palavras, e eu estarei contigo. Da mesma forma que Jeremias, de certa maneira, se fecha, ele abre, quando ele diz: mas o Senhor está ao meu lado. Como é bom nós sabermos disso. Jesus é o Filho de Deus. Ele veio ao mundo, ele parou naquela cruz, porque ele, de certa forma, foi contrário a questões políticas da época e as questões religiosas da época. Ele não veio passar a mão.
Ele não veio fazer acordo com ninguém. Ele não ficou fazendo merchandising com ninguém. Ele veio para apresentar o projeto do Pai. E o projeto do Pai é que todos tenham vida, e vida em abundância. A vida da adúltera, como do ladrão arrependido, como de qualquer pessoa. Para ele era importante, e por isso ele diz: vinde, levantai, coragem, venha para o meio, levanta-te. São expressões que Jesus usa no Evangelho para restituir novamente a dignidade das pessoas que até então tinham perdido. Essa é a figura de Jesus. É esse Cristo que nós precisamos também conhecê-lo e ao mesmo tempo fazer com que Ele seja presente naquilo que vivemos, naquilo que somos, naquilo que temos. Amados irmãos e irmãs, domingo passado, quando Jesus dizia: olha, vão e anunciem o reino de Deus, e diz para que o reino de Deus está próximo. Se o reino de Deus está próximo, ou se ele não está próximo, é porque nós não estamos próximos do reino, porque nós não estamos nos interligando ao reino de Deus. E assim nós entendemos a nossa missão. Estamos aqui para fazer a diferença. Deus te colocou na tua família, no teu trabalho, aonde quer que seja, para você fazer a diferença. Ah, mas se eu começar a me impor demais, mas se eu começar a fazer demais no meu trabalho, as pessoas vão começar a me criticar, vão começar a olhar para mim de forma diferente. Se for por causa do reino, se for por causa da verdade, se for por causa do serviço real, meu irmão, você diga: muito obrigado. Pode continuar jogando pedra em mim. Até hoje de manhã eu dizia que se o coitadinho dos pés de mangueira, hoje ninguém mais joga pedra na manga, pé de manga, né? Você vai no mercado e compra. Mas na nossa época, que a gente era criança, que só tinha barriga e pé e cabeça, e que não via a hora de chegar o tempo da manga. Tem muita gente que matou a fome com manga aqui, né? Graças a Deus. Que a gente jogava, via aquela... engraçado que a mais bonita ela ficava mais alta, mais longe, né? E quantas pedradas a gente jogava. Imagine se o pé de mangueira respondesse, né? E dissesse: o ano que vem eu não vou dar manga, porque vocês me tacaram muita pedra. Imagina se ela fizesse assim. Mas mesmo com tantas pedradas que ela leva, no outro ano, o fruto está lá de novo. E mostra então para nós que as pedradas que muitas vezes nós recebemos é porque nós estamos produzindo frutos. E por causa disso, se você está aí com o olho roxo de pedrada, parabéns, viu? É esse bom sinal. O que não dá é para nós ficarmos empetecados e, de certa forma, meio que protegido de uma falsa modéstia. Não. O cristão, o comprometido com o reino de Cristo, o Papa Francisco, no seu início de pontificado, ele dizia: eu prefiro uma igreja enlameada, machucada, a uma igreja fechada, parada, juntando poeira. Não vamos mexer com isso. Deixa do jeito que está, para ver como que vai ficar, porque sempre foi assim, e Não, o profeta, o projeto de Deus é mudança, é alternância, é estimular, é provocar, é cutucar no outro e dizer: irmão, levanta-te. As palavras de Jesus hoje, não tenhas medo, também é para mim e para você. E da mesma forma é uma palavra de encorajamento, porque às vezes para não mexer a gente fica quietinho, não fala nada. Mas se aproximando agora nesse período eleitoral, a gente começa a ver que o pessoal já começa a dar jeitinho para tudo, né? E aí começam a carimbar os nomes: sou eu que estou fazendo. Aí todo mundo: esse cara é bom mesmo, então nós vamos lá, né? Mas durante todo o processo, não mexe, não procura saber, não provoca. O reino de Deus tem que mexer, tem que fazer com que a gente não
sinta-se indiferente. Às vezes, por causa de tanta cegueira, e porque a gente quer deixar as coisas do jeito que está, a gente prefere ser surdo, cego e mudo. É mais fácil, porque a gente não quer arrumar inimigos. Há pessoas que dizem assim: não fala isso não, fica quietinho, você vai arrumar perseguidores. Olha, foi por causa disso que Jesus parou na cruz. E Jesus não foi contra o projeto, Jesus só queria dar sentido naquilo que para aquele povo, naquele momento, era essencial: viver a lei, viver os mandamentos de Deus. Assim como o profeta Jeremias, assim como Jesus, assim como tantos outros apóstolos e homens e mulheres ao longo da história perderam suas vidas, que nós também estejamos capazes e disponíveis a isso. O canto inicial dizia que agora é tempo de ser igreja. E aí eu gostaria de perguntar: que tipo de igreja nós queremos ser? A igreja pedra, ostentosa, bonita, ou a igreja viva, com pessoas cheias de Deus, cheia do Espírito, cheio de vontade de justiça, cheio de luta, né, de transformações, né, uma igreja comprometida que se torna próximo, que tenha condições de ouvir as dores. Sim, agora é tempo de ser essa igreja, e é para isso que nós fomos chamados. No dia do nosso batismo, nós fomos enviados para isso. E se eu não me comprometo com a minha igreja, e se eu não assumo ser essa igreja neste mundo, ela vai perdendo os seus objetivos. E por isso que a igreja sempre tem uma colegialidade. A igreja católica trabalha com isso, né? Ela tem a diocese, depois ela tem o subregional, depois ela tem o regional, depois ela tem a CNBB, depois ela, sabe, ela vai num organograma, isso, né? De tudo funcionando, com comunhão, com autoridade, com respeito, com obediência. Então uma decisão não é minha, eu não falo em meu nome, eu falo em nome de uma comunidade de fé. E a igreja católica, ao longo de todos esses anos, quantas pedradas, né, já levaram, quantos papas já, né, tiveram até as vidas ameaçadas, bispos, Dom Hermes, por exemplo, no norte, tinha que andar com segurança porque queriam matá-lo, porque ele estava em defesa da natureza, defesa dos povos quilombolas, dos povos indígenas, dos ribeirinhos, daquele povo. Sim, ele quase perdeu a vida. Sim. Porque quando a gente ama, a gente não se recua, a gente se lança. Esses são os estímulos que nós precisamos de sermos profetas da esperança. Trabalhei na região norte, na diocese de Guajará-Mirim, também na diocese de Ji-Paraná, na cidade de Cacoal, onde houve um padre Ezequiel Ramin, que foi mártir, porque foi capaz de colocar do lado daqueles que estavam tendo seus direitos destruídos. Sim, é para isso que eu sou enviado. No dia do teu batismo, não sei se vai dar para ver aqui a pia batismal, né, que está aqui desse lado. O seu pai, a sua mãe, o seu padrinho aproximou você aqui, e o padre pegou a água e diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um dia eu quero fazer uma pia batismal bem grande, para colocar a pessoa assim, fazer assim, para dar aquele banho mesmo, para lavar. Não é só para jogar uma aguinha na cabecinha da criança, não. É para lambuzar a criança mesmo, para dizer: você está inserido nesse corpo de Cristo. E naquele dia, você foi sepultado do seu pecado e ressuscitado em Cristo Jesus, para ser neste mundo um novo Cristo, como Jesus fez, sempre atento às dores, às necessidades. Por que vocês estão desempregados? Porque ninguém os contratou. Por que você está comendo as coisas que caem da mesa? Porque ninguém dividiu. Sabe? Então esse é o nosso Jesus. E a gente tem que se animar com Ele, com isso.
Esse é o projeto de Jesus. E se entusiasmar por ele é fazer com que a justiça aconteça no meio de nós. Que Deus nos ajude. E como nas palavras de Cristo, não tenha medo. Porque se você testemunhar a mim diante dos homens, eu testemunharei você diante do Pai. Mas se você me negar, eu também me renegarei você. Eu não conhecereis. Mateus 7, versículo 21 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, né? Ah, mas não foi no teu nome que nós curamos? Não foi no teu nome? Não sei quem é você. Afasta de mim. Não são palavras minhas, são palavras do Evangelho. E se nós estamos comprometidos com isso, nós precisamos dizer: Senhor, aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Não é para voltar para casa amedrontado, esquecido, incomodado. Ai, essas palavras são muito duras, porque já se viu falar umas coisas. Não, é para você voltar com a sua consciência e dizer assim: meu Senhor, o que eu estou fazendo do meu batismo? Como é que eu estou me comprometendo em ser um novo Cristo neste mundo? Que Deus nos ajude e nos abençoe e nos envia sempre com essa disposição, com coragem, como diz o profeta Jeremias. Mesmo diante de tudo, o Senhor está ao meu lado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.